Olá, estamos no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Vamos dar continuidade ao esquema corporal, imagem e esquema corporal. No momento anterior, eu falei muito sobre imagem. Hoje vamos falar sobre o esquema corporal. O que podemos entender sobre o esquema corporal? Vamos lá entender que o esquema corporal, ele é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio, porque esse corpo, ele está se comunicando com o meio, ele está inserido em um espaço. Esse corpo, ele tem as partes do corpo que cada um reage e tem a sua função própria. Quando falamos em imagem corporal, esquema corporal, também estamos falando que ele é um elemento básico, indispensável para a formação da personalidade. É uma construção mental que acontece gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. Então, estamos fazendo uso, estamos utilizando todos os movimentos desde muito cedo, desde o nascimento. Então, esse corpo, ele se movimenta, mexe o bracinho, mexe o outro bracinho, começa a perceber que existe o pé, então que fica mais distante e faz o esforço e aquele bebê segura o pé. Então, por que não aproveitar esse momento e já começar a nomear, que ele vai começando a escutar e dando sequência a esses movimentos. O que podemos trabalhar utilizando o esquema corporal? O que é que podemos trabalhar? Vamos ver aqui algumas atividades que abordam o esquema corporal, que pode ser feito tanto na sala do AE, pode ser feito na sala regular, pode ser feito também em casa, pelas famílias. Primeiro, devemos reconhecer as partes do corpo. O que é que tem no corpo? Temos o quê? Cabeça? Temos braços? Temos... O que é que temos no corpo? Olha aqui. Isso faz parte do corpo? Então, vamos começar a nomear. Aqui, olha. E você começa a colocar que isso faz parte do corpo. As mãos, os pés... O nariz faz parte do corpo, está localizado onde? Então, você começa a mostrar, nomeando agora no próprio corpo da criança, do seu filho. Porque é uma ferramenta muito importante ele reconhecer o corpo, ele reconhecer o seu corpo, ele reconhecer o corpo num ambiente. Então, ele precisa entender que ele é formado como cabeça, tem um tronco e tem os membros. E quais são esses membros? Tem os membros superiores e tem os inferiores. E quais são eles? Então, começa a nomear e começa a oferecer isso para o estudante, para a família em casa. E também é importante reconhecer a parte da cabeça. O que é que temos na cabeça? Então, tem algumas crianças que ainda não conseguem essa definição. Aí você oferece o espelho, então ele vai pegar o espelho e vai se olhar. E vai começar a nomear, utilizando o espelho. E ele vai colocar, eu estou vendo o olho, eu estou vendo a boca, eu estou vendo as orelhas. Então, ele vai começar nomeando e sabendo a sua localização, onde é que fica o olho. Porque quando você passar e oferecer aquela atividade no livro, ele já vai fazer a relação de maneira realmente correta. Fazendo a sua imagem e passar ali para aquela atividade. E os movimentos? Será que os olhos eles têm movimento? Será que a gente consegue colocar o olho para o lado esquerdo? Será que a gente consegue colocar para o lado direito?
consegue piscar com o olho, tudo isso é coordenação, tudo isso é atenção. Então, você está oferecendo atividades que aquele estudante ele vai estar fazendo de maneira prazerosa. Aquela família que se reúne, vamos ver quem consegue piscar com o olho. Tem pessoas que até hoje, na fase adulta, só consegue piscar com os 2 olhos. Não consegue fazer o movimento de piscar um lado esquerdo, depois o outro, o lado direito. Pisca logo os 2. E ainda diz que ganhou porque consegue fazer os 2 ao mesmo tempo. Então, são atividades prazerosas que parece que estamos brincando em família, mas estamos passando um conhecimento muito importante. E reconhecer também lado direito e lado esquerdo. Como podemos fazer isso? É interessante quando você sair com o seu filho, você vai à padaria. Então, já começa a informar. A padaria é do lado esquerdo, a padaria é do lado direito. Então, ele vai começar a entender, a partir do seu corpo, ele vai seguindo e ele vai ver. A padaria fica do lado esquerdo, a padaria fica do lado direito. Então, ele vai começar a se apropriar de uma maneira muito tranquila. E que na fase adulta, todas essas informações, toda essa coordenação vai fazer valer no na sua vida diária. Agora, não podemos esquecer algo muito importante que é, quando começamos a trabalhar com esse esquema corporal, trabalhar primeiro o próprio corpo. Ou seja, vamos lá, na sala regular, faz uma roda de conversas, estão todos os estudantes ali. Todo mundo com a mão na cabeça, no olho esquerdo, no olho direito, na boca. Aí, em um momento, você fala, todo mundo pega no coração. Aí, eles vão colocar do lado esquerdo, outro direito, e cada um vai mostrar a sua habilidade naquele momento. E agora, vamos pensar. Esse coração, ele está dentro do corpo ou fora do corpo? Então, como é que está o seu corpo? Então, ele vai começando a ter conceito do que está dentro e do que está fora, a partir do seu corpo. Quem foi que almoçou hoje? Eu não almocei, não. Eu almocei. Você almoçou o quê? Mas eu queria ver seu almoço. Não pode ver. Mas por que não pode ser visto? Porque está dentro do corpo. Então, ele começa a reconhecer esses conceitos, a aprender, a ter propriedade disso a partir do seu próprio corpo. Então, são atividades que podem ser oferecidas pela própria família. Então, quando eles começam para essa segunda parte, que é muito importante, primeiro o próprio corpo, depois o corpo e o objeto, não é? O corpo e o objeto, como assim? Qualquer objeto. Vamos observar aqui. Essa flor está aqui com um copo. Então, o meu corpo, observe aí. Essa flor está atrás ou está à frente do seu corpo? Então, ele vai já começar a fazer essa relação. O corpo com qualquer objeto. Entende? Então, o objeto, ele primeiro aprendeu tudo que tem no corpo, que está fora, que ele consegue observar. O que está dentro, ele também já teve essas informações. Agora, ele vai se posicionar. O corpo e o objeto. Para depois, o objeto com o objeto. Aí ele não vai ter mais problema. Porque aí você vai utilizar o livro, você vai utilizar aquela folha, aquela atividade, aquele cartaz, e você vai pinte a bola que está ao lado da casa. Então, como ele já sabe o que está ao lado esquerdo, lado direito, em cima, dentro, então ele vai identificar de maneira muito tranquila. Mas você também pode ampliar essas atividades de esquema corporal. Como? Com movimentos. Observe aqui, você com palito ou de picolé, ou palito de churrasco, ou palito de fósforo mesmo. Aqui é um potinho, mas pode ser, você pode fazer no próprio caderno, umas bolinhas para
montar a cabeça. E utilizando o palito, vamos lá, construir o corpo. Aqui é o tronco, aqui estão as pernas e os braços. Ok. Agora eu quero que você fique nesta mesma posição. Aí o estudante vai e vai representar isso aqui. Agora é a sua vez. Aí ele coloca para você levantar uma perna e levantar um braço. Será que vai conseguir? Então ele vai estar fazendo essa atividade de maneira muito prazerosa. E quando a gente relaciona com cores, você ainda trabalha a coordenação, a atenção, a percepção das cores. E agora eu quero que você faça só com os membros superiores, os membros inferiores. Agora eu quero que você levante um membro superior. Eita! Será que vai ser aqui? Será que vai ser na perna? Será que vai ser no braço? Então, ele vai aos poucos. Eu levantei. Isso daqui é superior, porque fica aqui. Ah, tá. Então, são os braços. Então, ele vai estar o tempo todo brincando e aprendendo, montando. Depois, ele pode passar isso daqui para o caderno, fazer pinturas, utilizar também objetos. Coloque a flor dentro do copo. Olha só, isso aqui foi tudo com papel, viu? Montou, vamos lá, dentro do copo. Então, ele já entende o que é dentro, o que é fora. A caixa, aqui que está cheia de brinquedos. Então, vamos pegar um brinquedo que esteja dentro da caixa. Será que ele vai pegar esse? O sapo está fora ou está dentro da caixa? Aí, com certeza, esse estudante que já teve um trabalho utilizando o seu próprio corpo, ele vai entender e ele vai ter mais facilidade que identificar que o sapinho ele está fora da caixa e não dentro da caixa. E o comando foi pegar um brinquedo de dentro da caixa. Então, pegou o urso. Aí todo mundo observando. Ele conseguiu, estava realmente dentro da caixa esse urso. Vamos lá, agora eu quero que você levante os braços igual o urso. Então, todo mundo levantando o braço. Isso daqui, e nomeando membros superiores, membros inferiores, a cabeça, a orelha, sempre aproveitando e contextualizando para que ele se aproprie cada vez mais desse esquema corporal, do que faz parte do corpo dele. Entender que o corpo, ele tem um limite, ele passa informação, não precisa ninguém falar que ele vai informar, porque na hora que ele sentir a necessidade de ir ao banheiro, ele vai sentir, o corpo vai avisar, entende? No momento que ele sentir fome, o corpo, ele avisa. Então é importante que a gente conheça o nosso corpo. Mas vamos continuar com esse vídeo, que é o professor Givanilson, ele trabalhando a imagem, abordando que tem crianças altas, baixas, e aproveitando e também trabalhando a imagem e o esquema corporal nessa aula. Olha o fraquinho. Observe os movimentos. E como todo estudante, ele realmente faz a interação. E fala muito calado, cabelo liso encaixado. Onde se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. E o parado. Parado. Não fala não. Então, esse professor estará amanhã no nosso momento
aqui na Educação Especial. Eu aguardo você no nosso próximo momento com a conversa com o professor Givanildo Soares, exatamente falando sobre imagem e esquema corporal. Até o nosso próximo momento.